Boa noite! Semana chegando ao fim e nada melhor do que a gente concluir essa trajetória semanal com boas conversas. Então eu quero te dar as boas-vindas, viu? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda também aqui ao seu programa Identidade Geral. Pois bem, a humanidade pode ser conceituada de duas formas. A primeira faz referência ao conjunto de todas as pessoas no mundo. Então, juntos, somos a humanidade. A segunda diz respeito a características inerentes à natureza humana. Eu citaria aqui a bondade, benevolência, altruísmo, compaixão. Isso faz parte do nosso senso de humanidade. Uma outra forma de pensar sobre isso é reconhecendo as limitações dos seres humanos. Aliás, eu nem diria limitação, viu? Mas as diferentes formas de sentir as emoções. Então faz parte também dessa humanidade sentirmos dor, tristeza, pesar, desânimo, melancolia. Tudo isso faz parte da gente. Só que muitas vezes nós colocamos sobre o outro um heroísmo sobrenatural, perfeição, altas expectativas, magnanimidade e esquecemos que todos estão no mesmo patamar. Todos somos humanos. O nosso convidado de hoje não é diferente disso. É um homem cheio de virtudes, sim, de qualidades, talentos, espiritualidade. É uma pessoa consagrada, mas é também humano, que tem dores, lutas, dilemas e sofrimentos e que, como qualquer um, também precisa de cuidados. A história dele perpassa sobre a habilidade de fazer amigos e evangelizar através do relacionamento. Passa também sobre uma forma peculiar de usar conectividade para pregar o Evangelho. Mas hoje, o Identidade quer trazer também a humanidade deste homem que merece todo o respeito e amor. Bom, agora eu quero te oferecer aquele guia de estudo da Bíblia, o Marcadas pela Fé. É um guia de estudo recém-lançado pela Rede Novo Tempo de Comunicação, cheirinho de novo. Tem aqui lições de vida de 8 mulheres inspiradoras da Palavra de Deus. Para pedir é simples, é fácil. Você pode mandar agora mesmo uma mensagem pelo WhatsApp, pelo 012 98244 0077. E tem também o telefone que é o 0 operadora 12 21 27 3121. Só que lembrando que pelo telefone só na segunda-feira agora, tá bom? A partir das 8 horas, horário comercial, você liga e pede o seu guia de estudo da Bíblia. Minha gente, vamos para aquele breve intervalo, bem rapidinho, 30 segundos, e já já voltamos com o nosso convidado de hoje. Já estamos de volta. Hoje a gente vai ter o privilégio de conversar com o pastor no bloco A. Eu não falei o nome dele, mas agora já vou acabar com o suspense. Hoje o Identidade Geral recebe aqui o pastor Vitor BJ. É o primeiro evangelista virtual aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação e ele vai dividir com a gente os bastidores da vida dele. Então vamos lá até a nossa porta para receber esse convidado maravilhoso, chique. Com licença. Boa noite, pastor. Boa Fique à vontade, por favor, prazer a poltrona é vocês. sua, a sala é sua, a casa é sua. Tem que se sentir à vontade aqui pra gente bater um papo gostoso, viu? Privilégio estar aqui, hein? Sempre quis sentar nessa poltrona. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço por você ter aceitado, por ter topado conversar aqui com a gente. Aí quando surgiu a ideia de ser pastor, você já tinha essa pretensão de trabalhar com a internet, de ter esse alcance que você tem hoje? Porque às vezes é o sonho da pessoa mesmo, né? Olha, sinceramente, quando eu decidi ser pastor, acho que nem existia internet direito. Tem tanto tempo assim, Tem. Eu tinha 11 anos de idade. Olha! Foi quando eu preguei pela primeira vez na igreja. Eu lembro que eu não dava para me ver atrás do púlpito, e aí colocaram uma caixa de som e eu subi em cima para pregar. Ai, que bonitinho! Foi bem legal. E depois disso eu falei, gostei disso. E aí meu pai comentava comigo sobre isso, sobre ser pastor, pessoas na igreja comentaram, eu falei, acho que eu vou ser pastor. E aí quando fui pro colégio, estudei, me formei, aí perguntaram, o que você quer fazer? Eu falei, acho que eu vou ser pastor. E ao longo do ministério, especialmente na primeira igreja que eu trabalhei, tinham pessoas lá muito antenadas com o universo da internet, com o audiovisual, e eles falavam, Vitor, tá vindo um negócio aí chamado YouTube, tá vindo um negócio aí chamado internet, acho que você tem que estar lá, você quer alcançar os jovens estão lá. E aí eu lembro que eu, sem entender direito, comecei a trabalhar com isso ainda no ano de 2011. E de lá para cá foi uma caminhada muito legal, com muitas experiências boas. Quando que você se formou?
Eu me formei no ano de 2011. Ah, 2011 mesmo. Isso. Então já se formou e já entrou Isso, na essa era igreja, digital. inclusive, eu fiz o meu estágio de último ano lá. Então, no último ano de faculdade, eu já trabalhava com eles. E eles lá, a gente começou a fazer vídeos para o YouTube, pregações para a internet, experiência ali, era meio que tudo mato ali naquela época. E foi muito legal o resultado. E eu falei, não, quero seguir esse caminho. E hoje posso trabalhar, né, oficialmente, fazendo isso que desde lá de trás eu tanto amo. Ai, que legal. Agora eu queria refletir com você o seguinte. Hoje a gente tem aí um debate sobre o que é ser pastor. Uhum. Ser pastor é um palestrante, ser pastor é um psicólogo, um acolhedor, ser pastor é exercer uma função administrativa de uma instituição religiosa, de uma igreja, ser pastor é cuidar da ovelha. Na essência, o que é ser pastor, na sua opinião? Para mim, ser pastor é cuidar dos outros, né? Ser um cuidador de pessoas. E a Bíblia ela fala sobre o ministério de todos os santos, então eu acredito que todos somos chamados a sermos pastores, de maneira direta ou indireta, né? Às vezes a gente tem a visão que não, pastor é só quem está lá na frente, mas não, todos nós somos chamados a isso, ao ministério, a cuidar de pessoas, a amar pessoas. Então eu entendo que o ministério é algo de todos. E alguns são separados para fazer isso de maneira integral. E aí eu me coloco nesse meio, os pastores, né, em tempo integral, podemos chamar assim. E para mim, a função pastoral é uma função de cuidado. A gente tem várias tarefas, como pregação, ensino, administração da igreja, mas tudo isso só faz sentido se a gente seguir o exemplo do maior pastor de todos, que foi Jesus, que é cuidando de pessoas, se relacionando com pessoas. Então, para mim, até é um desafio, para mim e para meus colegas, a gente, no meio de tantos afazeres, a gente não perder essa prioridade. De que E a gente é tá essa ali a por questão pessoas. mesmo. Porque hoje as igrejas estão grandes, Sim. a igreja está crescendo, às vezes aquela comunidade tem um monte de membro. Sim. E aí, para dar conta de Sim. tanta gente? Demanda, a gente tem muitas atividades, muitas coisas, bem que você falou assim, a igreja é grande, hoje as necessidades são cada vez maiores, então, para um pastor, eu digo por mim, a gente precisa muitas vezes até bater o pé assim e falar, não, vamos aqui, esse é o foco, esse é o objetivo, cuidar das outras coisas sim, mas não perder o foco do nosso maior objetivo, que são as pessoas. E assim, as pessoas têm essas necessidades, né? E as pessoas esperam do pastor o testemunho, o exemplo, a perfeição, muitas vezes. Altas expectativas são colocadas sobre vocês. Mas o que é que o pastor precisa? Olha, o pastor ele precisa primeiro estar bem. Eu lembro como hoje ainda, uma visita que eu recebi pastoral, acho que no meu segundo ano de ministério, um pastor que era meu pastor, ele me visitou e leu um texto, um conselho de Paulo a Timóteo, dizendo assim, cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. E ele falou, Vitor, o primeiro ponto nosso pastoral é a gente cuidar de nós mesmos. Às vezes a gente se preocupa tanto em cuidar dos outros e a gente não se cuida. E eu só posso transbordar na vida das pessoas se eu estiver cheio. Então acho que esse também é uma outra prioridade que nós como pastores a gente precisa cuidar muito, que é a gente estar bem. Estar bem fisicamente, emocionalmente, nos nossos relacionamentos. Porque a minha comunidade ela nunca vai ser melhor, mais forte, mais saudável do que eu como pastor sou. Então, às vezes, é até uma luta pessoal, assim, no desejo de ajudar tantas pessoas, a gente não se ajudar, não se fortalecer. Então, diariamente, eu, minha família, a gente sempre tenta manter esse foco, sabe? A gente está aqui por pessoas e para ajudar pessoas a gente precisa estar bem. Então, vamos também se cuidar, vamos se fortalecer, vamos ter tempo de descanso, ter tempo com a gente, porque isso é essencial para a gente poder estar bem e fazer outras pessoas ficarem bem também. Mas aí é uma iniciativa pessoal de vocês, né? Às Sim. vezes o pastor também precisa de um colo, de um ombro. Com certeza. Somos humanos, né? Somos humanos e algo que me marcou muito até nessa igreja que eu fiz estágio foi que um membro um dia, né, levando para uma ação social e tal, ele falou, Vitor, os pastores, eles são muito solitários. O ministério é muito solitário. Ele falou, olha, sabe que você sempre pode contar comigo, pode contar com fulano, ciclano, era um ancião da igreja. E ele falou, porque eu sei que o ministério é um trabalho solitário. Eu falei, mas como assim, né? Poxa, estou aqui, eu era da galera, sempre fui de amigos e tal. E ele falou, um dia você vai entender o que eu estou falando, mas não deixe isso te fechar, porque é um trabalho solitário e você não se feche por isso. Conte com pessoas, conte com seus colegas. E ao longo do trabalho eu percebi isso. E não é nem por mal, mas o pastor ele fica, às vezes, numa região isolada, cada pastor fica numa cidade, outro fica, às vezes, a dezenas, centenas de quilômetros de distância. A gente tem uma comunidade de fé próxima, mas muitas vezes a gente não pode se abrir, digamos assim,
E até por amor à nossa comunidade, né? Eu acho que a gente não precisa ser o super homem, super mulher, mas muitas vezes por amor à nossa comunidade a gente quer estar forte para eles, mas a gente também precisa ter a nossa rede de apoio e que muitas vezes acaba sendo a nossa família, amigos, pessoas que a gente se aproximou até antes do ministério. Então eu acho que é essencial essa rede de apoio porque assim como a gente apoia outras pessoas, como pastores a gente precisa ser apoiado também. E eu na minha ousadia vou dizer que o BJ é um empreendedor social, né? Porque você sempre aproveita uma oportunidade para evangelizar. E você recentemente fez um curso, identificou ali que muita gente não conhecia a palavra de Deus, tinham alguns questionamentos, outros até duvidavam da existência de Deus. E foi lá, juntou esse povo todo e já começou um estudo bíblico. Como que foi? Sim, então, eu como evangelista, eu tenho buscado nos últimos meses, estar onde as pessoas estão, um pouco mais, assim, para desenvolver essa sensibilidade, sabe? Um outro desafio do ministério é que a gente se cerca tanto das necessidades do nosso povo, que às vezes a gente não tem tempo, né? Acaba não tendo tempo de estar no meio do perdido, digamos assim, no meio de pessoas que pensam diferente de nós. E isso é um exercício muito importante e interessante. E aí, estudando um pouco do ministério de Jesus, eu vi que ele tinha os seus momentos na sinagoga, tinha os seus momentos ali com os judeus, mas ele tinha momentos que ele estava com pecadores, estava com prostitutas, estava com cobradores de impostos, estava com pessoas que às vezes nem eram pecadores, mas que pensavam diferente. E eu até percebi que eu vivia com gente que pensava igual a mim. E aí, intencionalmente, eu comecei a me colocar em algumas situações, me inscrever em umas aulas de coisas nada a ver. Aleatórias. Fui fazer futevôlei, fui fazer inglês, comecei a entrar em uns cursos assim, onde eu era o único pastor ali no meio. E isso foi um exercício muito legal, porque tanto eu pude ter sensibilidade, ter diálogos que eu não tinha, às vezes, na minha comunidade de fé, vendo as necessidades das pessoas, como também podendo influenciar de maneira mais ativa. Eu faço, por exemplo, um trabalho com grupos, pequenos grupos, há 5, 6 anos. E, geralmente, de 20 pessoas, a gente tem 2 não adventistas ou não cristãos, e isso é um número grande. E depois de um desses encontros, um desses momentos que eu fui, me misturei com pessoas diferentes, que pensam diferente de mim, ali naquele papo, no comendo, onde eles falaram, poxa, você podia me ensinar a Bíblia? Eu pago para você me ensinar. Nossa. Aí eu falei, não, mas eu não cobro, eu ensino de graça. Pode ser, eu também posso. E ali a gente saiu com um grupo de 20 pessoas que estudamos a Bíblia semanalmente. Então, isso me mostrou muito. Como pastor, a gente precisa também priorizar estar entre as pessoas que a gente quer alcançar, que a gente quer ser bênção, para a gente desenvolver sensibilidade e ter maiores chances de alcançá-las também. Olha, gente, a conversa vai ter que ser interrompida aqui rapidinho para um breve intervalo, Tudo mas bem. no próximo bloco a gente vai querer entrar um pouco mais nos bastidores da vida desse pastor, viu? Como a gente começou aqui o programa, a ideia é falar que os pastores também são humanos. E inerente à nossa habilidade humana, né, essa capacidade humana de sermos, a gente também tem os nossos problemas e a gente vai descobrir algumas coisas aqui sobre o BJ, hein? Eu espero você, a gente volta já já. Já estamos de volta, estamos aqui com o Vitor BJ, pastor evangelista. Você foi o primeiro evangelista digital aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação. Que moral, isso aí, hein? Que moral, hein? Eu lembro que, só comentando isso rapidamente, falava, amor, eu amo trabalhar com internet, mas, poxa, a igreja não tem. Quando vai ter, né? E aí Deus, ele um dia me surpreendeu com o pastor Toninho aqui, ligando, Vitor, a gente quer criar um cargo aqui de pastor da internet, você toparia? Aí eu vou pensar, claro, né? Então foi um presente de Deus esse trabalho, Ai, com certeza. que legal. Agora, quem está por trás desse pastor engajado, empreendedor social, que utiliza inclusive do humor para pregar também, sempre divertido, quem está por trás aí? Porque eu sei que você também tem seus momentos de dores, um momento de depressão que você também teve que enfrenta, né, ainda. Quem é que está aí atrás? Então, aqui eu acho que está um cara muito sensível, né? Depois de muito tempo de reflexão, de terapia, de conversas, eu descobri que acho que a grande força do meu ministério se torna também a grande sensibilidade dele, né? Que é a minha sensibilidade. Eu descobri que Deus, ele me deu esse dom de sentir as pessoas, de falar com sensibilidade, de ter empatia, e isso é muito bom. Mas eu também preciso cuidar, porque com isso eu acabo pegando dores das pessoas, eu acabo muitas vezes trazendo para a minha vida minhas próprias dores. Então, eu creio que essa sensibilidade, ela precisa ser cuidada,
porque por trás, né, do pastor BJ, alegre, divertido, tem um homem sensível, um homem que também tem seus desafios, suas lutas, e que busca diariamente lidar com isso para ajudar outras pessoas que lidam com isso também. Como foi que você identificou a depressão, por exemplo? Olha, a depressão eu identifiquei no meu último ano de teologia, né? Eu já estudava ali, aquela rotina puxada, trabalhava nas férias, e eu lembro que um dia um amigo chegou assim no meu quarto, tal, ele falou: Vitor, já parou pra ver as músicas que você ouve, o jeito que você tá se vestindo? Cara, eu acho que você é meio depressivo. Eu falei: cara, como assim? Nunca nem que tinha pensado nisso. Aí eu falei: cara, será? Ele falou: cara, pensa, dá uma olhada um pouquinho. E eu percebi na minha mente pensamentos negativos, uma certa solidão, estava morando só nessa época, e isso mexeu muito comigo assim. Eu falei: acho que eu tô precisando de ajuda. E foi uma época, inclusive, que eu recebi um convite para realizar um sonho, que era estudar fora, né? Um grupo de amigos falou: cara, a gente acredita em você, queremos pagar o seu mestrado nos Estados Unidos, tal, bora. E foi um momento assim que eu precisei parar, refletir e perceber que eu não estava legal. E aí eu falei: olha, gente, agradeço, é o meu sonho, mas sinto que agora eu preciso de ajuda, preciso me fortalecer emocionalmente. E aí eu comecei a ir em psicólogo, não tinha dinheiro para pagar, né? Era estudante. E lembro que fui um dia na prefeitura, lá no postinho da prefeitura, lá do colégio da cidade, próximo ao colégio, falei: olha, preciso de ajuda, tô precisando de um psicólogo, não sei se vocês têm, não sei Sozinho, como é você que foi? sozinho. E aí ela falou: não, nós temos um psicólogo aqui, podemos agendar, e a gente agendou, e muito simples, a gente sentado em cadeiras de escola, mesa de escola, mas ali eu comecei uma reflexão, uma reorganização emocional, algo que eu não tinha permitido viver antes dali, né? E aí eu entrei no ministério e lembro que no segundo ano ali, foi o momento mais delicado, assim, já há 2 anos fazendo terapia, mas no momento em que eu me senti abraçado por uma igreja, por amigos, estava noivo, muitas coisas boas acontecendo, e por incrível que pareça foi o momento que eu comecei a ficar mal. Só que eu fiquei mal com essa certeza, convicção de que era um processo, sabe? E foi questão assim de 1 mês assim que foi muito tenso. Eu não conseguia sair de casa, eu chegava na escola que eu trabalhava, não conseguia descer do carro, eu ia para a igreja, eu me escondia no banheiro, sabe? A igreja que eu trabalhava. Então foi muito delicado assim, e eu contei muito com a paciência dos irmãos, dos meus superiores, de entender esse processo, né? E dali eu passei um tempo, eu lembro que passei um tempo numa clínica de saúde, clínica, né, natural, e ali durante uma semana eu falei: Deus, eu preciso reorganizar minhas emoções, meu coração, eu sei que preciso organizar essa casa que sou eu, né? E ali eu comecei a escrever a história da minha vida. Eu lembro que fiquei 6 dias ali escrevendo, escrevi um livro, eu tinha 24 anos na época, até o nome do livro foi 24, e contando a minha história até ali, minhas memórias boas, desafiadoras, e lembro que no último dia eu terminei e olhei para aquilo ali e falei: olha, Vitor, eu respeito a sua história, eu respeito o que você viveu até aqui, as coisas boas, as desafiadoras, só que agora é hora de seguir em frente. E aí eu fechei aquele livro, nunca ninguém leu, mas falei: agora vamos seguir daqui em diante. E saí dali, fui melhorando, sabe, consegui retomar as atividades do trabalho, casamento, e de lá para cá tem sido uma crescente, claro, com seus altos e baixos, com seus desafios, momentos desafiadores, mas a gente vai se conhecendo, né? Então eu percebi as coisas que eu preciso cuidar, por exemplo, no meu caso, preciso cuidar de atividade física, tempo de descanso, são coisas que quando eu começo a sacrificar, o corpo começa a sentir. Então a gente começa a criar barreiras de proteção, né? E essa maturidade tem me ajudado muito. O autoconhecimento é muito importante. Isso. De entender as suas limitações, de entender até onde você pode ir. Então, depois disso, foi uma crescente constante. Acho que isso tem uns 8, 9 anos. De lá para cá, acho que tive 1 ou 2 momentos um pouco mais delicados. Mas é sempre assim, você sobe um pouquinho, desce um pouquinho, depois sobe um pouco mais, desce um pouco mais. E a gente vai se conhecendo. E a graça dele vai nos bastando, né? Sim, e a graça de Deus preenche, somada ao apoio de pessoas, de profissionais, de amigos, tudo isso junto faz a gente
tá melhor. É muito importante que você comente isso, porque às vezes a gente vê as pessoas na TV, na internet, sempre tão animadas e a gente não imagina. Sim. Às vezes a pessoa de casa pode pensar que aquela dor que ela está sentindo, só ela está sentindo. Mas outras pessoas sentem e a história dessas pessoas também a história delas pode ser usada como um instrumento de te motivar também, né? De te inspirar, te fortalecer. Eu sei que a família também é essencial, né, Vitor? A gente sabe da importância da família e eu adoraria ter a sua família presencialmente aqui, mas eu trouxe a sua família virtualmente. Uau. Já que você é um homem da conectividade, por que não usar a conectividade? Claro, Para aproximar as pessoas. Vamos ver quem está aqui com a gente. Vamos lá. Amor, Deus te escolheu e você sabe disso. Ele te escolheu muito cedo para um propósito muito grande. E eu sei que você sabe. E eu sei que eu tô junto com você nessa, tá? Já ouvi muitas pessoas falarem isso, ó. Tudo que o BJ toca, prospera. E é verdade. Quando você chegou na minha vida, tudo mudou. Mudou para melhor. A gente foi crescendo, amadurecendo, se divertindo, curtindo. E mesmo você assim, com esse jeito de meio maluquinho, você é um cara que é extremamente maduro, sensato, sábio. Amor, você transporta na vida de pessoas que você nem conhece, não só aqui dentro de casa, mas na rua, na internet, que a gente nem sabe às vezes quem é a pessoa, só vê uma fotinho bem pequenininho e você abençoa e muda a vida de pessoas. Eu sou muito, muito sortuda por ter você do meu lado e porque a gente pode partilhar dessa vida juntos e se divertir muito. O céu é a única coisa que eu almejo com você. É pra lá só. Não tem... É o mínimo. A eternidade é o mínimo pra gente. Tá bom? Eu te amo muito, 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 muito. Você é o amor da minha vida. Não se esquece disso. Eu sou completamente apaixonada por você. Tá bom? Te amo. Um beijo. Ai, que coisa mais Nossa. linda, gente. É muito forte isso, muito forte. Porque ela viveu junto, né? Ela estava do meu lado em todos esses momentos, né, delicados, desafiadores, alegres e ouvir isso dela é muito especial. Muito especial. E eu acho linda a família que vocês construíram juntos. Temos também uma outra surpresinha para você. Vamos ver aqui na nossa tela quem veio. Papai, eu te amo e você é bem lindo, pá. E você também é muito amado de Deus. Eu te amo. Um beijo. Também eu gosto de você muito, muito. Ai, que lindo! Poxa, Lindo demais. obrigado. Nossa, muito especial. Você merece todas as homenagens. Eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que eu nunca me abri na TV falando isso, mas, gente, o BJ apareceu na minha vida no momento em que eu estava me divorciando. E foi um momento super difícil da minha vida. E eu nunca vou esquecer quando numa sexta-feira à noite eu estava aos prantos em casa, o porteiro interfonou e falou: tem uma encomenda para você aqui. Aí eu desci para buscar e eu tinha uma cestinha com um pãozinho, com suco de uva, alguns bombons, uma geleiazinha e uma cartinha sua e da Dani. E eu nunca vou esquecer de como você me pastoreou no momento em que eu mais precisei. Eu também estava me sentindo muito solitária ali, minha família longe. Eu não sabia o que fazer e Deus mandou você para poder cuidar de mim e eu vou ser eternamente grata. E não só por isso, né, mas por todos os outros momentos que a gente já passou juntos, de pequeno grupo, aconselhamentos, eu estressada. E vocês me ouviram, vocês me acolheram, então eu agradeço demais. E eu tenho certeza que você conseguiu fazer a diferença na minha vida e na vida de tantas outras pessoas, porque antes de você ser pastor, você é ser humano.
Muito obrigada demais pela sua participação, por você expor essas questões que são inerentes à nossa humanidade aqui com a gente e por ter nos ensinado tanto, viu, BJ? Obrigada. Obrigado pelo carinho, que Deus use muito você, Luiz, aqui, como instrumento dele aqui. Amém. E toda essa equipe, enfim, é um privilégio fazer parte disso. Ai, obrigada, gente. Feliz sábado, até segunda-feira. Que vocês tenham um final de semana abençoado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Aquele cheiro que não pode faltar. Tchau, tchau.